Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. E no vídeo de hoje vamos falar de um assunto que gera muitas dúvidas entre homens com mais de 50 anos, a masturbação. Muitos se perguntam, faz bem? Faz mal? Pode afetar a vida sexual? Existe um limite seguro? A resposta não é tão simples, porque vários fatores influenciam essa questão, como a frequência, a saúde geral do paciente e até mesmo como a masturbação é encarada ao longo da vida. Vou explicar com base na ciência e desmistificar as principais crenças sobre esse tema. E antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! A masturbação depois dos 50 anos é normal? A masturbação é uma atividade comum e saudável em todas as fases da vida. Com o avanço da idade, o interesse sexual pode mudar, mas isso não significa que a masturbação tem que ser evitada. E muitas vezes a frequência pode até ser diminuída em função de fatores hormonais e físicos, mas a prática continua sendo uma condição natural da sexualidade masculina. Quais são os benefícios da masturbação na maturidade? Primeiro, melhora da saúde prostática. A próstata é uma glândula, como a nossa produção de saliva é uma glândula salivar. Então a próstata está sempre produzindo a secreção prostática. O fato de você ter orgasmo ejacular, seja numa relação ou numa masturbação, diminui a congestão da próstata. De uma certa forma, você mantém o pênis mais funcionalizado, com melhor vascularização, e com isso você evita o desuso. Não que eu estou estimulando que você comece a se masturbar de forma mais do que você gostaria, mas entender que a fisiologia da ereção, a circulação sanguínea dentro do pênis, quanto mais você se estimular, você vai ter mais oxigenação dos tecidos penianos. Lembrando que se você tem um sono bom e você consegue no sono chegar na fase REM do sono, que é a fase de sono profundo, você também vai ter ereções reflexas. Aquelas ereções que nós acordamos durante a noite ou na madrugada, de forma espontânea, elas estão associadas com a fase REM do sono. Isso também está melhorando a parte circulatória do pênis, independente de você estar masturbando ou não. Agora, se você não observa essas ereções noturnas ou matinais, sugere que você tem um problema de ereção e o seu pênis está desfuncionalizado, o que justifica você procurar ajuda para tratar essa condição e evitar a retração peniana, evitar a fibrose no pênis e tratar essa disfunção para manter os tecidos penianos mais viáveis, mais adequados, mais saudáveis. Para alguns pacientes, o fato de ter orgasmo e ejaculação, seja na relação ou na masturbação, pode melhorar a parte emocional, pode melhorar o estresse, a ansiedade e facilitar a ter um sono mais tranquilo para alguns pacientes. E também você poderá entender melhor a sua resposta ao estímulo sexual. Você também poderá perceber se você está evoluindo com uma piora na sua função erétil, que é a capacidade de ter e manter a ereção ao longo da vida. Lembrando que na masturbação você não tem a pressão do desempenho, o fato de estar com a parceria, por exemplo, e você pode até ter melhor avaliação se a sua disfunção erétil é mais de causa psicológica ou orgânica. Lembrando que se na masturbação você não tem uma ereção boa e não presencia também ereções noturnas ou matinais, você tem sim uma disfunção erétil. Procure se tratar, porque essa disfunção erétil está deixando o seu pênis desfuncionalizado, o que pode gerar fibroses, retrações penianas, curvaturas, diminuição do tamanho. O excesso pode ser prejudicial? Sim. Eventualmente, se você tem uma frequência de masturbação exagerada,
vai atrapalhar quando você de fato for ter uma relação. Você pode não ter uma boa ereção por uma frequência exagerada. Então tudo é bom senso, conheça o seu corpo, conheça os seus limites e tenta estabelecer o que é melhor para cada um individualmente, sem evitar o excesso. Tudo que é excesso não faz bem. Isso pode substituir relações sexuais saudáveis. Se você tem uma frequência exagerada, você vai procurar menos a sua parceria e interferir com o seu relacionamento. Lembrando que quando você for fazer a masturbação, é importante você lubrificar para evitar lesões na pele, machucar o pênis. Então, assim como na relação sexual existe a lubrificação, para se masturbar, o ideal é que você também lubrifique para evitar lesões. E também deve ser evitado a pornografia, porque eventualmente alguns homens, entre aspas, se viciam à pornografia, se masturbam de forma exagerada, e isso vai interferir com o seu relacionamento sexual com a sua parceria. Por excesso de pornografia, excesso de masturbação, isso não é bom para manter um relacionamento saudável com a sua parceria. E uma outra coisa que você deve evitar na pornografia é não entender que na pornografia, às vezes, os vídeos exageram na performance, exageram na frequência, no tempo de relação, e eventualmente você acha que está com problema, mas na verdade não está. Então é importante você ter bom senso na interpretação e não ficar fazendo analogias. O equilíbrio é a chave, e a masturbação deve ser encarada como um complemento da sua vida sexual e não fazer de forma compulsiva e de forma de extrema frequência, e evitar o excesso de pornografia para que isso não interfira na sua vida emocional, sexual e social. A masturbação depois dos 50 anos não faz mal quando você faz de forma equilibrada. Se você ainda tem dúvidas sobre a sua saúde sexual, alterações no seu libido ou dificuldades de ter ou manter uma ereção, procure um urologista para identificar e ter um diagnóstico do que está acontecendo e qual será o melhor tratamento para o seu caso. Se quiser saber mais, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.